Banca Apnet, 2018. Sobre o pênfego, é incorreto afirmar. Então, a gente está falando de pênfego e a gente quer o que é incorreto. É o termo utilizado para um grupo de doenças autoimunes crônicas com formação de bolhas que afetam as superfícies mucocutâneas. O termo pênfigo abrange mais de um tipo de pênfigo, então ele abrange vários tipos de alterações mucocutâneas que envolvem formações bolhosas. Então, doença autoimune, vesícula bolhosa, pelo menos 4 representantes reconhecidos, que é o pênfigo vulgar, o pênfigo vegetante, que alguns acham que são o mesmo, alguns autores não separam, mas o pênfigo vulgar é o mais comum, pênfigo eritematoso e o pênfigo foliáceo. Então, esses 4 representantes são os mais reconhecidos. Além disso, existe uma variante chamada pênfigo familiar crônico ou doença de Hailey-Hailey, que é uma condição genética rara que traz alterações mucocutâneas semelhantes ao pênfigo, mas que tem envolvimento bucal incomum. Então, fiquem atentos que às vezes aparece como pegadinha em algumas questões, tá? Então, questão incorreta que a gente está procurando sobre o pênfigo. A gente já discutiu sobre isso e sempre que é uma questão que eu procuro incorreta, eu trato como verdadeiro ou falso. Então, a letra A é verdade. Vamos seguir para os próximos. Letra B. Os autoanticorpos, ou seja, se é uma doença autoimune, os nossos anticorpos, os autoanticorpos começam a agir contra tecidos sadios. Mas quais desses tecidos? Então, vamos lá. Letra B, autoanticorpos são dirigidos para os componentes teciduais da membrana basal do epitélio. São dirigidos a componentes do epitélio, sim, mas não da membrana basal. Aqui são minhas células epiteliais, respeitem a desenhista, que tem hora que sai lindo, tem hora que sai entendível, que é o que é mais importante. Então, vamos lá. Nós temos aqui células epiteliais, tá? Seus núcleos. E essas células epiteliais possuem estruturas que dão sustentação e fazem conexão entre essas células e as mantêm sustentadas. Então, nós temos primeiro uma camada de células, depois nós temos a membrana basal, em vermelho aqui embaixo, tá? Que eu vou circular aqui, em vermelho aqui embaixo a membrana basal, e abaixo da membrana basal, o tecido conjuntivo. Então, nós temos tecido epitelial, membrana basal, tecido conjuntivo, essa é a sequência. O pênfigo, ele se desenvolve entre as células epiteliais, nos desmossomos, através da ação sobre as desmogleínas, que são as proteínas que fazem com que essa ligação entre os desmossomos aconteça e o epitélio continue formadinho, bonitinho e ajuntado. Quando nós temos autoanticorpos agindo aqui, ocorre a formação de bolha, que é essa representação aqui do mapa de pênfigo, que nós temos a formação de bolha intraepitelial. Já nas outras doenças vesículo-bolhosas, como o pênfigoide, nós temos os componentes que são atacados pelos autoanticorpos, são os componentes da membrana basal. Um ou mais, os hemidesmossomos podem estar também envolvidos nesse comprometimento. Então, quando a gente fala que o anticorpo age em membrana basal, nós estamos falando de pênfigoide e não de pênfigo. Por isso, a letra B está incorreta. A epidermólise bolhosa também acontece, mas já acontece em tecido conjuntivo, na junção entre o tecido conjuntivo e epitelial, agindo sobre o colágeno, tá? Então, retornando à nossa questão, a gente já decidiu que a A é verdadeira. Nós estamos falando de pênfigo, estamos procurando a incorreta, e a incorreta é a letra B, porque aqui diz que atinge membrana basal, e nós acabamos de ver que membrana basal, sendo atingida por anticorpos, acontece com o pênfigoide e não com o pênfigo. No pênfigo vulgar, vamos continuar analisando as outras, né? No pênfigo vulgar, os autoanticorpos são direcionados contra a desmoglina. Eu creio mesmo que isso aqui foi um erro de digitação, tá? Contra a desmogleína. Isso é ruim porque a questão acaba ficando... Poderia induzir muita gente a marcar a C, achando que o nome da proteína estava errado e por isso a proposição estava errada, mas eu creio que foi apenas um erro de digitação, tá? Então, aqui eu considerei verdadeira. E a banca também, porque o gabarito da banca foi realmente letra B.
No pênfigo vulgar, é possível ver o sinal de Nikolsky. Eita, famosão. Falou em sinal de Nikolsky, gente? Pense em pênfigo vulgar. A nível pode acontecer em outras lesões, eu já vi alguns autores dizendo que sim, mas a unanimidade é que sinal de Nikolsky é resposta para pênfigo vulgar, tá? As bolhas são macias e rompem-se facilmente, começando como vesículas que atingem primeiramente a boca e o couro cabeludo. Isso é importante. Então, primeiro, o que é sinal de Nikolsky? Sinal de Nikolsky é um sinal característico, muito ligado ao pênfigo vulgar. É uma bolha que se forma após leve pressão lateral em um tecido com aparência sadia. Então, você faz uma pressão lateral sobre o tecido, normalmente pele, e nós temos uma resposta, mas é possível ver sinal de Nikolsky, por exemplo, na gengiva. Eu já mostrei para vocês imagens aqui de uma dessas páginas que nós seguimos, se eu não me engano, Stomatoloves, que tinha um sinal de Nikolsky bem característico. Se eu encontrar, eu juro que eu ponho lá nos stories para vocês verem, tá? Então, sinal de Nikolsky, característico de pênfigo, isso não pode sair mais da cabeça. E vamos falar das bolhas. Deixa eu tirar aqui da frente da tela minha marcação. Vamos lá. Agora sim. Vesículas e bolhas de rápida ruptura, teto fino e friável, que resulta numa área desnuda e eritematosa, e isso serve para mucosa e serve para pele também, tá? Presente em 50% dos pacientes, um ano antes das lesões cutâneas, as lesões bolhosas da cavidade bucal podem ser visualizadas em pacientes até um ano antes de acontecer em outras regiões do corpo. Então, o primeiro sinal é quase sempre cavidade bucal, e alguns autores incluem couro cabeludo como os primeiros locais, mas se disser que o primeiro local é cavidade bucal, tá valendo. Voltando à nossa proposição, temos verdadeira letra A, falsa letra B, que é o nosso gabarito, verdadeira letra C, verdadeira letra D, vamos para a letra E. Manifestações bucais podem ser únicas por um longo período. Olha o que eu acabei de falar, um ano de manifestação bucal isolada sem outras. As bolhas, quando se rompem, formam erosões que são inicialmente avermelhadas. Acabamos de falar isso. Área eritrematosa imediatamente após ruptura da bolha. Posteriormente amareladas com formação de uma pseudomembrana. Verdade, porque em cavidade bucal não existe cicatrização normal, não forma cascão, então essa pseudomembrana pode surgir amarelada sobre a área que ali antes existia uma bolha. É comum ver bolha em pênfigo, gente? Não é comum. Pênfigo é muito difícil você identificar a bolha, e quando você identifica hoje, amanhã ela já não está presente. Então, nós sabemos que é vesícula bolhosa pelo desenvolvimento da lesão, mas ela não apresenta normalmente bolhas visíveis. O que nós vemos é uma área eritematosa, muitas vezes seguindo o caminho da gengiva, tá? Então é isso. Até a próxima.